Hello, hello guys! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma história bem misteriosa pra vocês, que vou mexer, ó, com a sua cabecinha, botar pra funcionar. Então se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like pra me ajudar na divulgação, porque me ajuda muito. E minha meta é chegar no 250 inscritos até o final desse mês de julho. Será que a gente consegue? Será? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreve, pelo amor de Deus. Então, bora lá para mais um vídeo. E o caso de hoje? Então, gente, no caso de hoje eu vou contar sobre o Ray Rivera. Ele era um cara bem animado, um cara bem alegre, por tudo que eu li dele, sobre ele, o que todas as pessoas falaram sobre ele. Ele era uma pessoa muito alegre, mas tudo começou quando ele foi casar. Uma pessoa pergunta pra ele como que ele tá se sentindo, né, pra se casar, e ele fala que ele tá muito animado e tá muito ansioso pra ver a Alison, que é a esposa dele, vestida de noiva, e ele tava muito contente com aquele dia. E a Alison parecia muito feliz, muito empolgada, muito ansiosa e nervosa para aquele dia deles, né? Eles casaram em Porto Rico, numa cidade chamada Isabela, que foi bem na beira da praia, um casamento daqueles de contos de fadas, sabe? Mas, infelizmente, aquele conto de fadas acabou de um jeito bem trágico e misterioso. A Alison, que é a esposa dele, fala que acha que ele descobriu alguma coisa que ele não deveria. Porque ele não ficaria em casa olhando pro relógio, esperando a hora de se suicidar. Tipo assim, tô aqui sentada na minha mesa do meu escritório, sentada, parada, e depois, hora de se suicidar. E sair correndo pra ir se suicidar. Ela acha que isso não aconteceu. E o Ray, ele tinha 1,80 m, pesava 118 quilos e ele jogava polo aquático. Pra quem não sabe, é tipo o vôlei dentro da piscina. Então, quem já pratica natação já tem os ombros bem largos, né, de natureza, por praticar natação. E ele ainda jogava polo aquático, então ele era um cara muito com físico de esportista, sabe? Ele era filho de um oficial das forças aéreas e vivia mudando de cidade, de estado, então ele não tinha amizade fixa, ele sempre tinha amizade temporária por conta dessas mudanças bem rápidas, ele nunca tinha um lugar fixo. O sonho dele era se tornar roteirista de cinema, diretor de cinema, então ele se mudou para o sul da Califórnia, mas ele não estava conseguindo dinheiro suficiente para realizar o sonho dele. Então ele pediu ajuda para um amigo de Baltimore, que se chama Potter, que é um multimilionário de Baltimore. Eles eram amigos de escola e jogavam também polo aquático juntos. Então ele pediu ajuda para esse amigo de Baltimore e o Potter é um multimilionário de Baltimore. Ele tem uma empresa que escreve sobre finanças, uma empresa grande e bem poderosa. E o Potter, que era amigo do Ray, ele pedia muito pro Ray trabalhar junto com ele, mesmo ele não sabendo nada sobre finanças, dica de nada desse ramo do Potter. Mas mesmo assim, como o Ray, ele queria realizar o sonho dele, ele se mudou para Baltimore com a mulher dele, Alison. E ele prometeu para Alison que duraria apenas 2 anos, ele ficaria em Baltimore apenas por 2 anos e depois os dois voltariam para o sul da Califórnia. E eles se mudaram em dezembro de 2004. Então, no dia 16 de maio de 2015, a mulher dele tinha uma viagem de negócio. Então, ela já acordou cansada, porque ela tinha que dirigir cerca de 3 horas até o trabalho. Então, ela fez as malas dela, ele acordou junto com ela, fez o café da manhã para ela. Os dois tomaram o café da manhã juntos. Então, ela disse para ele que amava ele e ele respondeu: obrigada por me amar. E pegou a mala dela e acompanhou ela até o táxi.
Então, nesse dia, ela terminou o trabalho dela por volta das 6 horas da noite e ligou pro marido dela, que não atendeu, caiu na caixa de mensagem. Ela achou estranho e resolveu ligar pra amiga dela que estava hospedada na casa dela. Então ela fala que o Ray não estava em casa, que ele tinha recebido uma ligação e saiu às pressas, mas que ela ia ver se ele já tinha chegado, já que ela estava dentro do quarto. Ela saiu do quarto, averiguou a casa toda, todas as luzes estavam acesas, estava tudo nos seus lugares, mas ele não estava em casa. Então ela falou para ela que ele não tinha chegado. E na manhã seguinte, 5:30 da manhã, ela liga para Alison e fala que ele ainda não voltou. Então ela achou muito estranho, então já colocou as coisas no carro dela e foi dirigindo para Baltimore. Ela, durante essa viagem dela até Baltimore, ela foi ligando para todos os familiares, amigos, perguntando dele, se tinha falado com ele, se sabia alguma coisa dele, e ninguém sabia de absolutamente nada. Então, durante esse tempo, todos os amigos e familiares dele, que moravam longe, não moravam em Baltimore, foram todos para casa dele para procurar saber alguma pista, fazer alguma ação para descobrir onde ele estava. Nisso, o Potter, que era amigo dele, que trabalhava com ele, ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem tivesse alguma pista ou soubesse onde ele estava. Já que o Potter, ele já tinha um certo poder, ele era famoso, um multimilionário, então ele conseguiu rápido mídia para esse caso. A mulher dele ligava pro celular dele, sempre caía na caixa postal, nunca atendia. Ela viu as contas dele, nenhum dinheiro sacado, nenhuma movimentação bancária, absolutamente nada. Ele tinha sumido do mapa, não tinha pista nenhuma e nenhum rastro. Então já tinha 6 dias que o Ray tinha desaparecido e o pai da Alison resolveu sair para procurar o carro dele, já que o carro dele não estava em casa quando a Alison chegou do trabalho. Então ele sai pela cidade para procurar o carro e ele achou o carro do Ray no estacionamento, na vaga número 7. Então 10 minutos depois, a Alison chegou no local e quando ela chegou já tinha vários repórteres querendo entrevista, já tinha policial, e o carro estava intacto. Do jeito que ele estacionou, já estava, ninguém tinha voltado pro carro, ninguém tentou abrir o carro, ele saiu do carro, não levou nada que tinha dentro do carro. E tinha o ticket do estacionamento no retrovisor do carro. Retrovisor, não sei, na onde fica aquele negócio que fica assim, ó. Tchu, tchu. Pra vocês verem que eu entendo muito de carro. Então tava lá encaixado desde o primeiro dia que ele chegou lá. Então o carro tava super intacto. Ninguém tinha mexido no carro. Ele simplesmente chegou, saiu e não voltou mais. O carro dele tinha sido encontrado no antigo estacionamento do Hotel Belvedere, em Baltimore, que também era uma área próximo da onde ele trabalhava. Até então, ok, ele conhecia a área que ele tinha ido, ok, mas cadê o Ray? Então, 3 amigos do Ray decidiram montar uma força-tarefa entre eles ali e procurar pistas da onde ele foi encontrado o carro. Então eles começaram a vasculhar os lugares ao redor. Foi daí que eles tiveram a ideia de subir no edifício garagem. Para quem não sabe o que é o edifício garagem, é tipo, sabe no shopping que tem o estacionamento lá em cima? Então é assim. Foi aí que eles decidiram subir em um edifício garagem que tinha ali perto para ver se eles conseguiam ver alguma coisa lá de cima. Então eles avistaram um partinelo e perto desse partinelo tinha um buraco. Foi daí que eles chamaram a polícia foi até o local e pediu para ir até o local onde estava o buraco. Então eles chamaram a polícia foi até lá. O porteiro acompanhou eles até essa sala. Era uma sala de conferência que quase ninguém sabia que existia aquela sala, que era uma sala usada mais para reunião, essas coisas, mas quase não era usada e quase ninguém sabia que existia aquela sala. O buraco, ele não era tão grande para ter a hipótese do Ray ter caído ou se jogado ou alguém jogado ele, porque o Ray era largo e ele tinha 1,80 m e o buraco não era tão grande.
Então, o porteiro acompanhou ele até essa sala. O porteiro disse que quando abriu a porta, ele sentiu um cheiro forte e logo se deparou com o corpo do Ray. Os policiais também viram. E assim que olharam pro corpo do Ray, olharam para cima e viram um buraco que não era tão consistente com a morte do Ray, sabe? E o Ray tava em um estado avançado de decomposição. Foi aí que o detetive foi até o local e ele viu que as provas, a maioria das provas ou alguma pista tinha se perdido ali, porque do dia que ele desapareceu até o dia que foi encontrado o corpo eram 8 dias. Então já estava num estado bem avançado de decomposição. O Ray atravessou um telhado que era de madeira junto com aço, gente. Então, para ele ter conseguido atravessar aquele tipo de material, né, ele tinha que ter pulado de uma altura muito grande para ele ter conseguido atravessar. Vai ter a imagem aí e vocês vão aí pensando junto comigo para no final eu fazer uma pergunta e vocês me responderem. Mas ok. A polícia ligou para a família e até a polícia de Baltimore. A família foi e confirmaram que era o corpo do Ray. A família ficou completamente deslocada, não acreditaram que aquilo tinha acontecido, até porque Ray não tinha motivo de querer se matar, não tinha depressão, não tinha nada, ele não usava droga, até porque foi confirmado no exame toxicológico, mas eles tiveram que ir para casa e se conformar naquela hora que eles tinham tudo, aquela burocracia para resolver naquele momento. Gente, aquele hotel é muito chique, pela foto vocês já viram, né? Só gente com muito poder se hospedavam lá. O detetive foi até o local do corpo e o corpo estava de bruço em estado muito avançado de decomposição. Já estava 8 dias desaparecido e esse foi o grande problema, a decomposição, porque destruiu grande parte das provas e pistas que talvez eles podiam ter. O detetive disse que foi horrível ler a autópsia, porque era múltiplas fraturas, pulmões perfurados, lacerações de 5 centímetros, traumatismo craniano e a tíbia e a fíbula quebrada em 2 lugares diferentes e estava exposto às fraturas. Devido à grande quantidade de lacerações, então ele concluiu que ele caiu de um lugar muito alto e atravessou o telhado. O detetive fala que o buraco era bem preciso e o Ray não ia caber dentro daquele buraco que atravessou. E pelo tamanho, talvez ele atravessou na vertical. E depois disso, a pergunta era: da onde que ele caiu e o que ele fez para parar ali daquele jeito? Bom, a primeira teoria era que alguém tinha empurrado ele ou ele caiu de 11 andares. Mas também não tinha como ele correr, porque ele estava de chinelos. E ainda tinha a parte do parapeito, que era um pouquinho mais pra frente. Então, não tinha como. Então, meio que descartaram essa primeira teoria. Então, o detetive viu que não tinha muito sentido aquelas provas. Então, a segunda teoria era que ele tinha pulado do edifício garagem, que era um pouquinho distante dali, só que a queda seria pequena, de apenas 6 metros. Então, com o pulo ele não ia conseguir, porque tinha uma certa distância, e a queda seria só de 6 metros, então ele sobreviveria com uma queda de 6 metros. E todas as lacerações, tudo que ele tinha, não batia com uma queda de 6 metros, não ia fazer todo aquele estrago que ele ficou. Então, logo descartaram essa segunda teoria. A terceira teoria era que ele tinha invadido alguma propriedade para conseguir chegar no parapeito, porque nenhum dos corredores davam até o parapeito. Então, ele tinha que entrar em algum quarto do hotel, que provavelmente alguém estava hospedado, e chegar até o parapeito. Só que a janela era muito pequena e era do 11º andar. Então a janela era bem pequena, mal dava para abrir a janela, porque as janelas mal se abriam de verdade, quase ninguém abria a janela.
Então ela meio que ficava, como posso falar, emperrada. E como ele tinha 1,80 m e tinha 118 quilos, era muito difícil ele passar dali. Então essa era a terceira teoria. Então aquele buraco ainda era um mistério muito grande, tanto para a família quanto para o detetive. Porque eles encontraram os objetos do Ray, que era o óculos dele e o celular dele. Porém, ambos estavam sem nenhum arranhão. Como que uma pessoa cai do 11º andar toda destroçada e os objetos sem nenhum arranhão intacto? Impossível isso, impossível. Até se cair da minha cama pro chão, algum arranhão vai ter. Era impossível cair do 11º andar e não ter nenhum arranhão nem no celular nem no óculos. O meu óculos nem cai, tá cheio de arranhão. Imagine se caísse do 11º. Olha isso daqui. Imagine se um óculos desse cai do 11º andar. Quebra todinho. E olha que eu paguei caro nessa coisa. Mas enfim. E também encontraram o par de chinelo dele. E um dos chinelos estava com a alça arrebentada. Então o detetive cogitou a hipótese dos pertences dele ter sido plantado por alguém. A Alison alega que não foi encontrado o prendedor de dinheiro que ele havia ganhado no casamento, que tinha as iniciais dele e que era um objeto muito importante para ele. Até o irmão dele fala que ele não andava sem esse prendedor e que ele usava esse prendedor para tudo, até para andar com os documentos. Ele andava com esse prendedor que nunca foi encontrado. Depois de ter encontrado o corpo, um repórter, ele pediu autorização para o hotel, para entrar no hotel e perguntar para cada pessoa que estava hospedada, cada pessoa que trabalhava lá, se tinha ouvido ou visto alguém pulando de lá de cima, ou visto alguma movimentação estranha, ou ouviu. Todo mundo disse que não viu nada e nem ouviu nada. Gente, como uma pessoa pula de um lugar, porque eram isso que estavam cogitando, que era suicídio. Como uma pessoa pula do 11º andar com o hotel cheio de janela e ninguém vê e nem ouviu nada, porque faz um barulho danado, faz muito barulho. E ainda atravessar um teto de aço e madeira e ninguém ouvir, muito estranho isso. Ele achou muito estranho isso, ele pegou relatos de absolutamente todo mundo do hotel. Então o irmão dele, inconformado com isso que a polícia estava falando, ele tentou simular alguma coisa. Primeiro, ele tentou entrar no hotel sem ninguém ver ele, mas era impossível porque tinha que passar pelo saguão do hotel, então ele não conseguiu. Então eles pediram para ver a câmera do hotel, então as câmeras não mostravam nada do Ray entrando naquele dia, nem entrando no hotel, não tinha nenhum registro do Ray. E no dia do provável suicídio dele, logo a câmera do telhado do hotel naquele dia estava desligada. Logo naquele dia, gente, desligada. Me poupe. Então a Alison, indignada com isso, a família toda indignada com isso, a Alison, ela foi até a médica legista, que sabia que ele não tinha sido suicídio. Ela colocou a causa da morte indeterminada. E não sei se vocês sabem, mas quando colocam a causa da morte indeterminado, a polícia não pode encerrar o caso, nem colocando como homicídio e nem colocando como suicídio. Então elas têm que investigar. Como a mulher dele era a que mais estava indignada, ela procurou pistas pela casa toda, ela revirou a casa deles toda para ver se tinha alguma pista de alguma coisa que falasse o porquê. Enfim, ela achou atrás da CPU um bilhete que estava todo dobradinho e passado com durex. Mas o bilhete ele não tinha muito nexo, pois ele citava nome de estrela de cinema, nome de parentes distantes e parentes próximos. Ele listou um monte de filme que marcou a vida dele, mas por que foram listados daquele jeito? Tava bem estranho o bilhete, tava bem estranho mesmo. Parecia que era em código, sabe? Então ela pegou a primeira frase
do bilhete e colocou no Google. E o primeiro resultado que apareceu foi sobre maçonaria. Então o bilhete era um enigma. Então ela entregou para a polícia e a polícia entregou para o FBI, mas o FBI não concluiu nada. Ele disse que não era um bilhete suicida, ou seja, o bilhete que ele escreveu não era bilhete suicida, então já corta aí outra parte que não era suicídio. Mas eles não alegavam em nenhum momento que não era suicídio. O detetive, ele resolveu pegar o celular do Ray e rastrear a última ligação que havia feito e rastrearam até a empresa do amigo dele onde ele trabalhava. Mas não sabia quem foi que ligou, porque como era uma empresa muito grande, não dava para identificar o ramal que tinha sido ligado. Então ele foi até a empresa tentar falar com alguém. Mas no primeiro minuto que encontraram o corpo e a mídia soltou, a empresa contratou vários advogados, principalmente o Potter contratou um monte de advogado, tanto para a empresa quanto para ele conseguir legalmente na justiça que ninguém da empresa e nem ele falasse sobre o Ray. Então eles conseguiram legalmente o direito de permanecer calados e não dizer nada sobre. Então quando o detetive chegou lá para falar com alguém, ele tinha o direito legal de ficar quietos e não responder nada. Isso eu achei bem suspeito, viu? Por que contratar advogado sendo que eu ofereci uma recompensa para encontrar o meu amigo e para tentar ajudar o caso dele, eu contratar advogados para me permanecer calado? Estranho, né? Mas enfim. O Ray trabalhava lá nessa empresa, basicamente escrevendo como investir, como você ter um bom futuro, como você ganhar quantia boa financeiramente, como dando dicas de como você ser um bom empresário, como investir, né? Antes do Ray entrar lá, essa empresa tinha levado um processo e foram multados no valor de $1.500 por fraude relacionado a uma empresa russa. E o trabalho do Ray era basicamente escrever publicações para a maior reputação de seu amigo. Ou seja, ele tinha que escrever para a reputação do amigo dele, o do Potter, que era dono da empresa, ser melhor, porque como ele tinha feito uma fraude, né, ele não tinha uma reputação boa. Então, o trabalho do Ray era fazer que a reputação dele melhorasse. Então, assim, ele escrevia pro amigo dele ter uma reputação melhor. 2 semanas antes dele morrer, algo preocupava ele e a Alison não entendia o porquê. Então, no dia 15 de maio, um dia antes dele sumir, o alarme da casa dele tinha disparado e ele desceu as escadas muito assustado com um taco de beisebol. Então, eles chamaram a polícia e a polícia falou que não tinha nada na casa e que podia ter sido esquilos, que é normal na onde eles moravam. Então a polícia foi embora e eles voltaram a dormir. No outro dia, no dia que ele sumiu, também o alarme disparou e eles desceram novamente e eles viram que uma das janelas deles tinha sido forçada, ou seja, alguém estava tentando entrar na casa dele para fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, não sei, mas tentaram invadir a casa dele 2 vezes antes dele morrer. Então isso também era um pouco suspeito. Um pouco não, né? Bastante suspeito. Então, para Alison e a família, o motivo foi que ele soube de alguma coisa sem querer e ele acabou sendo assassinado. E para os outros, o motivo foi dinheiro. Ele pode ter escrito algo que fez alguém perder muito dinheiro e assim ele foi assassinado. Mas eles acham que a história é muito mais longa do que isso que eu contei para vocês. O detetive era o único que não acreditava em suicídio. Então, 2 semanas depois, a polícia transferiu ele para a força-tarefa do FBI. Então, ele não estava mais no caso. A mulher dele, a Alison, ela ligou para o detetive perguntando sobre o andamento do caso e eles simplesmente falaram que tiraram ele do caso. Estranho, né? Do nada tiraram ele do caso. E aí ela ligou para a delegacia onde tratava do caso do Ray
e eles simplesmente falaram assim pra ela: se conforme com o suicídio do seu marido. E ela disse que não ia se conformar até ter prova suficiente de que ele se suicidou. O detetive do caso, que hoje já é aposentado, ele disse que esse caso só vai ser solucionado quando alguém abrir a boca para falar o que realmente aconteceu, porque alguém sabe de alguma coisa e não foi suicídio. Isso é o que ele acha. E vocês acham que foi suicídio ou um homicídio? Pra mim, tudo leva a um homicídio. Eu não acredito que isso foi um suicídio, até pelas provas que tem, por não ter nenhum motivo de suicídio, pelo buraco, por tudo. Essa história é bem complexa. Eu acredito sim que essa história seja bem maior do que eu contei. E eles estão tentando resolver o caso até hoje. Se vocês souberem alguma coisa, né, que eu acho um pouco difícil, tem um site aqui, vou deixar na descrição, que eles pedem pistas até hoje para resolver o caso do Ray. Então essa, gente, foi o caso de hoje, um caso cheio de mistério, cheio de teorias que a gente coloca na nossa cabeça. Eu acredito que não seja um suicídio. Me responde aí o que você acha. Foi suicídio ou um homicídio? Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, tá, bonitos? E compartilhar com os amigos, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!